Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é um dia aí repleto de divulgações, porque a gente teve PMIs industriais aí sendo divulgados em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então a gente vai trazer a atualização desses dados para vocês, para ver como é que está a expectativa desses países em relação à indústria agora no mês de novembro, para onde deve caminhar aí o setor industrial dos países que já tiveram a divulgação feita. A gente vai falar também de COP28, vamos falar da PL das eólicas. Na abertura do mercado, a gente vai dar uma passada também no assunto da Braskem. E hoje também a gente teve divulgação aqui no Brasil de produção industrial e vamos falar da confiança empresarial também para ver como é que ela está. Mas antes de tudo isso, bom dia, André, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje teve a produção industrial que andou de lado, vamos ver então os motivos disso. Vamos falar também dos assuntos ambientais, já que COP e a PL das eólicas estão aqui no radar também. Vamos explicar aí o que a gente pode esperar da COP, vamos falar também dos jabutis que entraram nessa PL das eólicas. Vamos falar aí do nosso mundo, que tem PMI que saiu aí de vários países essa semana. Vamos falar aí também um pouco da Braskem na abertura de mercado. Mas vamos começar agora, Débora, vamos já mostrar a agenda do dia aí, o que vocês podem esperar antes de fazer o sextou, gente. Então, antes de sextar, Débora, o que vai acontecer nesse mundo? Olha, a gente tem hoje alguns dirigentes de Banco Central, a gente tem também aí inclusive presidentes de Banco Central se pronunciando hoje, então isso deve marcar bastante o dia. Inclusive lá na Ásia, quando a gente for falar ali do fechamento, esse foi um ponto que já pesou hoje. Então, é algo que deve ficar aí no radar durante o dia todo, até porque eles vão acontecendo ao longo do dia. Então, a gente tem aí uma expectativa, né, que isso possa mexer com o mercado depois de dias muito favoráveis, até poderia falar de um mês de novembro muito favorável aí para taxas de juros. Então a gente viu as taxas de juros futuras caindo em bloco. Então essas falas, né, de presidentes aí de Banco Central, essas falas de dirigentes de Banco Central vão ganhar peso hoje. Então se a gente olhar aqui às 5 horas da manhã, a gente já teve o vice-presidente de supervisão do FED falando em evento do Fórum do Banco Central Europeu lá na Alemanha. Também na Alemanha, aí, durante a manhã, a gente teve a divulgação do PMI industrial, que a gente vai passar aqui com vocês. Na Itália saiu o PIB do terceiro trimestre. Vamos falar de PMI da zona do euro e Reino Unido também. Então aqui a gente tem também essa notícia aí para trazer para vocês, como é que ficou cada um dos PMIs. Em seguida, né, a gente tem a divulgação aqui, acho que logo muda para vocês aí. Em seguida, a gente tem a divulgação do IBGE da produção industrial, que aconteceu aí por volta das 9. Tem o IPCS também, que saiu às 8 horas da manhã. E aí a gente vê, né, como eu falei, o presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fala num evento, que inclusive a gente até falou aí essa semana. Ela vai participar do evento, participa de um painel junto a outros dirigentes. Depois a gente tem um dirigente do FED de Chicago ali falando de perspectivas econômicas. Às 11h45, já perto do meio-dia, daqui a pouquinho, sai o PMI industrial dos Estados Unidos, dado esse bastante também esperado para ver como é que está a atividade econômica do setor industrial por lá. Dando sequência aí mais no meio para o fim da tarde, a gente tem aí nos Estados Unidos outra medida de PMI industrial sendo divulgada a meio-dia, porque aqui, só para vocês entenderem, né, a gente tem alguns órgãos que fazem, né, algumas entidades que fazem essa medida. Então, agora é o momento que a gente começa a ver essas divulgações. A gente tem também investimentos em construção, algo bastante importante também para ver aí aquecimento ou não de atividade econômica. À 1h da tarde, aqui um ponto importante, Jerome Powell vai falar num evento em uma universidade dos Estados Unidos. Esse evento vai durar aí o dia todo, então a gente no fim do dia tem inclusive outros pontos aí desse evento na agenda. E aqui a gente tem também o PMI industrial global sendo divulgado a 1h da tarde, então aí a média do mundo, como é que está a indústria média no mundo. Balança comercial do Brasil sai às 3 horas e lá para o fim do dia, né, a gente tem uma nova participação aí de dirigentes do FED nesse mesmo evento da universidade nos Estados Unidos, até se puderem passar aí para o pessoal acompanhar em casa.
A gente tem aí a participação do Jeremy Powell junto à diretora Lisa Cook numa roda de conversa na mesma universidade. E aí a gente tem aqui no Brasil, durante o dia, um encontro, né, do vice-presidente e presidente em exercício agora, Geraldo Alckmin, e outros membros aí do governo num evento na Febraban. Então, eles devem discursar ali ao longo do dia. E durante o dia também, aí a COP28 nos Emirados Árabes, que a gente tem a participação aí do nosso presidente Lula e sua comitiva. Caramba, que agenda cheia hoje, hein, Débora? E antes da gente falar do mundo, você citou vários PMIs que já saíram, inclusive, né? Então, muito importante a gente já falar desses PMIs aí, porque isso daí repercute, inclusive, no fechamento e abertura dos mercados, né? Exatamente. A gente teve um dia na Ásia, um dia misto, mas majoritariamente negativo por lá. E um dos pontos que trouxe essa discordância, essa divergência de direção nas bolsas foi justamente o PMI da China. Né? Então, aqui a gente tem o PMI de novembro, tá? PMI, na tradução literal, é Índice dos Gerentes de Compras. Então, é como se fosse um termômetro da atividade econômica, né? O que esperar de um setor, o que esperar da aceleração ou não de uma atividade econômica, com base aí em uma pesquisa que é feita com diversos agentes num país. E aí a gente tem esse PMI, que a gente chama assim, que é a abreviação em inglês do índice. Para não ficar também falando índice de gerente de compras, que é um nome bem longo. Então, aqui a gente tem um patamar, né, que eu sempre falo, que é de 50, que é um limite, né, entre a expansão e a contração do setor. Então, quando o PMI, o índice de gerente de compras, fica acima de 50, isso quer dizer que aquela atividade, aquele setor está expandindo. Então, ele está tendo ali uma perspectiva de aumento. E ele pode estar expandindo numa velocidade mais rápida ou numa velocidade mais lenta. Abaixo do patamar de 50, a gente tem contração da atividade. Então, a atividade está andando para trás. E ela pode estar andando para trás e contraindo, né, ficando ali menor, num patamar também mais rápido ou também numa aceleração mais lenta, uma aceleração ou num patamar mais lento. Né? Então, aqui a gente pode ver, né, como é que se comporta esse PMI, primeiro pela distância de 50 para cima e para baixo, e como é que ele estava em relação à mês anterior e em relação até à sua projeção. Então, a gente teve um PMI industrial bem positivo nesse mês de novembro. De uma forma geral, inclusive aqui no Brasil, quando a gente for falar disso, a gente vai conseguir ver direitinho como se comportou, mas quando a gente pega aqui, por exemplo, a Alemanha, né? A Alemanha ela teve um aumento em relação ao mês passado, né? Então ela está abaixo do patamar de 50, está distante, inclusive, do patamar de 50. Dentre os países aqui e a zona do euro, ela é a que mais se distancia do limiar de 50, então mostra uma indústria em contração na Alemanha e num patamar distante realmente de 50. Mas aqui um ponto, ela sai de 40,8 para 42,6 agora em novembro. Então, ela estava ainda mais distante do patamar de 50, que é o de expansão, no mês passado do que está nesse mês. Isso quer dizer que, por mais que ela esteja contraindo, ela pode estar contraindo num ritmo mais lento e pode começar a se aproximar de uma possível expansão. Lembrando que a Alemanha ela tem uma dependência de matriz energética de gás natural e de petróleo bastante grande, inclusive na indústria. Por lá está chegando o inverno também, mas a indústria também tem essa dependência. Então, a gente vê a Alemanha patinando há muito tempo na sua atividade industrial, justamente também por fatores energéticos. Na zona do euro, a gente tem uma situação parecida. O PMI ficou acima do esperado, então aqui, enquanto a Alemanha ficou dentro do esperado, o PMI na zona do euro ficou até acima do esperado e acima do mês passado também. Então, aqui, mesmo cenário, a gente tem uma ainda contração, uma distância importante de 50, mas diminuindo essa diferença. Então, isso pode também sinalizar que a indústria lá está melhorando, apesar de ainda estar na contração. No Reino Unido, a gente teve uma melhora também considerável aí do mês de outubro para o mês de novembro, e também acima do esperado. Então, um PMI que superou também expectativas e vem melhorando em relação ao mês passado, mesmo cenário do restante da Europa. No Japão, foi o único PMI entre todos aqui que foram divulgados nessa manhã
que teve uma redução em relação ao mês passado, então ele estava em 48,7, caiu para 48,3, mas aqui já mais próximo também de 50, mas caiu, então aumentou a contração do mês passado para esse, mas superou a expectativa. O mercado esperava que a indústria japonesa tivesse uma atividade ainda mais contraída em novembro, que não foi o que aconteceu. Agora, o destaque aqui ficou com a China, né? A China ontem teve uma primeira divulgação de PMI que é feita por outro instituto. Esse aqui é o PMI da S&P. E aqui a gente tem uma superação, né? Tanto da projeção com uma alta grande em relação ao mês passado. Então, a China, que estava abaixo do patamar de 50 no mês passado, em 49,5, consegue superar esse patamar de 50 agora em novembro e consegue, inclusive, ficar bem acima da projeção que ainda colocava a China na contração. Então, esse foi o melhor resultado em 3 meses do PMI industrial da China, mostrando que a atividade industrial lá já está no terreno da expansão, voltou a crescer e voltou a crescer, inclusive, mais aí do que o patamar de 50 e não contraiu como o mercado esperava, né? Então, o mercado esperava, inclusive, que ela fosse contrair em relação ao mês passado. Então, aqui a gente tem um PMI bem positivo da China, e foi isso que impulsionou o mercado lá. Então, vamos agora para os mercados, ver o que aconteceu, né? Notícia no nosso site, inclusive, sempre que a gente abre o programa, né? Para vocês terem todo o resumo, entender direitinho o que está acontecendo, o que esperar nesse dia, né? Mas, Débora, explique aí como que fechou a Ásia, como que os mercados estão abrindo agora, o que está acontecendo? Eu vou colocar aí na tela, inclusive, para vocês o Xangai Composto, tá? Porque aí vocês conseguem já acompanhar aqui comigo que eu vou explicar. Então, lá na Ásia, como eu falei no comecinho, a gente teve um dia mais negativo, um dia majoritariamente negativo. Hansen caiu bastante, o Japão, a gente vai ver daqui a pouco, ele também caiu. E por que a gente teve um dia majoritariamente negativo na Ásia? Porque a gente tem por lá, né, o fechamento do mercado acontece por volta das 6h30 da manhã aqui do Brasil. Então, o mercado lá acaba operando durante a madrugada que a gente tem aqui no Ocidente. E os mercados asiáticos já estavam esperando, né, já estavam se posicionando, na verdade, em sua maioria, para o discurso do presidente Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que vai falar naquele evento que a gente viu na agenda, e ali tem uns discursos, vai participar ali de uma mesa de discussões. Então, o mercado asiático ele já se posicionou para um possível balde de água fria que possa vir do Jerome Powell, depois de outros dirigentes sinalizarem para cortes de juros, sinalizarem ali para um patamar restritivo de juros nos Estados Unidos. Então, o que o mercado está esperando em resumo aqui? É que depois de dirigentes sinalizarem para pontos que reforçaram a expectativa do mercado, que os cortes nos juros dos Estados Unidos possam vir antes do esperado, inclusive algumas divulgações mudaram a probabilidade até maior para março, antes era esperado que esse corte começasse em maio, e aí a gente começa a ter uma expectativa de que esse corte comece em março. O que o mercado asiático já se posicionou? Se o Jerome Powell jogar um balde de água fria e falar que não é bem assim, que tem que esperar, né, e sinalizar para qualquer direção que não seja essa mesma e que a gente viu reforçando os cortes antecipados, eles já contaram ali com um cenário mais pessimista, e já realizaram ali ganhos no mercado, na maioria do mercado asiático. Quem ficou na contramão, e por isso que eu coloquei aqui para vocês, foi o Xangai Composto. Ele não teve uma alta super forte, ele não subiu muito, ele ficou bem perto da estabilidade, com alta de 0,07, mas o que puxou o Xangai Composto para cima e, num geral, os índices de Xangai, foi justamente o PMI da China, que superou muitas expectativas e colocou a indústria chinesa na expansão. Isso, inclusive, fez com que o minério de ferro subisse quase 2% por lá, justamente porque é um cenário mais positivo para a indústria chinesa, que vem também oscilando entre terreno de expansão e terreno de contração ali no PMI. Então, isso sinalizou para uma possível atividade melhor da indústria chinesa e maior demanda por commodities. Então, a gente viu o minério de ferro subir quase 2% justamente por isso. Então, aqui a gente vai voltar nesse assunto como formos falar de Brasil, mas esse é o cenário do mundão aí em relação aos PMIs e em relação ao fechamento asiático.
Vamos para o Brasil então, porque saiu hoje o índice de confiança do empresário, né? Então, a notícia que está no nosso site, inclusive, né? O índice de confiança empresarial, mais uma queda, né? Então, a gente já está na quarta queda consecutiva. A gente está com o pior índice desde maio de 2022, então o empresário ele não está muito confiante na economia brasileira, a gente está vendo isso refletido no setor de serviços, no setor comercial. Só a indústria, né, que teve uma melhora na sua percepção econômica, né? Mas a gente ainda está vendo uma grande desconfiança em relação a esse final de ano. O empresário não sabe aí se vai conseguir ter lucratividade boa, se ele vai ser realmente um mês aí de expansão do comércio. Costuma ser, né, mas a gente já viu, por exemplo, a Black Friday dando muitos problemas, né? A gente está com a renda ainda, está melhorando a renda, mas não ao ponto de fazer com que as pessoas tenham confiança suficiente para gastar essa renda, né? Então, essa aí é um dos grandes dilemas, né? Porque mesmo com uma economia que no primeiro semestre inteiro deu bons resultados, a gente teve uma desaceleração, ou pelo menos ficou estagnado no terceiro trimestre, né? Então a gente vai descobrir isso na terça-feira, né? Que é dia 5. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque parece que em novembro, né, já era para ter um nível de confiança melhor, ainda mais com as festas de fim de ano que costuma acelerar o comércio, né, Débora? Exatamente. Aí, quando a gente olha o índice de confiança empresarial, a gente vê que a gente tem uma divergência também entre a confiança e o que esperam os diferentes setores aqui no Brasil. Então, enquanto, por exemplo, o setor comercial tem uma visão pessimista aí da nossa situação presente, o que também não é de se estranhar, né, visto como é que está a situação do comércio. Não tem uma expectativa tão forte para os próximos meses, né, então expectativas para o futuro. A gente viu um cenário diferente nos serviços, né, então até uma melhor perspectiva do cenário atual do que nas expectativas. E aqui a gente tem uma melhora na situação, né, na avaliação da situação presente, e aí um pessimismo maior para os próximos meses. Então, a gente vê algumas divergências aí entre os setores, mas a confiança empresarial também é um indicador bem importante para a gente ver o que espera esses empresários até para possíveis investimentos futuros. E tem outro assunto aí para a gente falar de Brasil, que é a produção industrial, né? Que parece um siri, um caranguejo aí, está andando de lado faz muito tempo. Então, a nossa produção industrial aí está no 0 a 0 aí desde o começo do ano, varia entre 0,2% de queda a 0,1% de alta, ou seja, está andando de lado. Esse ano não está sendo um bom ano industrial. A indústria teve uma melhora de confiança, né? Que pelo menos dá para a gente olhar alguns pontos aqui e observar aí que alguns sinais aí de talvez porque ela tenha tido alguma melhora na confiança. Mas vamos ver então o que aconteceu agora na indústria. A gente montou um gráfico aí para vocês para destrinchar aí a produção industrial aí de outubro, né? Então vamos ver aí quais são os pontos que subiram, os pontos que caíram. O gráfico. Chegou o gráfico. Então, a gente tem então uma alta de 0,1%, né, da nossa produção industrial nesse mês. A indústria extrativa foi aquela que teve maior queda, e a extrativa é justamente a mineração, petróleo e derivados, né? Então, basicamente, a gente teve uma queda na produção industrial aí desses setores, e são setores assim quase que um caminhão, né? Uma carreta, né? Porque é muito peso, né, na nossa indústria. A gente teve vários meses que quase todos os setores demais caíram, e o setor extrativo subiu e salvou aquele mês aí de uma queda mais acentuada, inclusive até gerando algum aumento do setor industrial, mas nesse mês a gente teve essa queda bem considerável da indústria extrativa, 1,1% aí de queda, né? Nos ramos aí que você tem o maior consumo interno, que não são tão voltados para exportações, como alimentos, bebida e têxtil, a gente teve um aumento até que bom, né? 1,6% das bebidas, 1,6% dos alimentos, 0,8% do têxtil, né? E o vestuário é aquela indústria que realmente está sofrendo mais, né? 0,5%. Não precisamos nem falar aí que existe uma concorrência muito pesada hoje, né? Todo mundo faz suas comprinhas na Shein, né? Então, a indústria de têxtil, a indústria de vestuário está sofrendo bastante aí com essa concorrência. E a gente está vendo aí que mesmo quando você tem os demais setores melhorando, o vestuário quase que mês após mês aí apresentou queda, né? A gente teve uma alta interessante nos farmacêuticos, 3,7%, e aí são
dois setores aí que eu queria chamar a atenção, que é da metalurgia, né, que é quando você tem uma melhora industrial, geralmente é aquele setor que começa a responder, então, porque antes de fazer qualquer coisa, você precisa do aço, né? Então, antes de você, inclusive, fazer bens de capital, máquinas, equipamentos, o aço tem que fazer, né? Você tendo o aço aí como matéria-prima base, né? E a gente também teve aí a máquina e equipamentos subindo 2,4%. Então, são dois setores que eles começam a melhorar antes dos demais. Talvez isso explique, Débora, aquela situação que a gente viu uma melhora da expectativa da indústria. Além disso, a gente vê aí que, por enquanto, os bens de capital, que são aqueles bens que são produzidos para fazer outros bens, né, eles não tiveram uma alta expressiva, eles tiveram queda, né, de 1,1% esse mês. Mas já está se fazendo pelo menos uma base, né, uma base produtiva para talvez nos próximos meses, vamos ver aí, né, o PMI que você vai mostrar agora pode dar algumas dicas do que está ocorrendo em novembro, né, mas a gente vê que talvez seja daí dessa alta, né, da metalurgia e das máquinas e equipamentos que tenha vindo a melhora aí do setor industrial, né? A melhora de esperança, né, de perspectiva do setor industrial, né, Débora? Exatamente, né? Porque são dois setores bem básicos aí para qualquer outra produção, e aí a gente vê, né, nessa semana índice de confiança ali da indústria melhorando, inclusive suas perspectivas para o futuro, e para isso precisa de metalurgia, para isso precisa ali de máquinas e equipamentos. E aí a gente vê, né, nessa toada, nessa esteira, a volta também de uma aproximação do nosso PMI, do nosso índice de gerente de compras industrial do Brasil, perto do patamar de 50. Então, quando a gente olha desde novembro do ano passado, a gente tem ali praticamente todos os meses, exceto agosto, que a gente teve ali um melhor desempenho do PMI, né, para 50,1. Foi a primeira vez em muito tempo que o nosso PMI ficou um pouquinho acima do limiar de 50, mostrando expansão da indústria. Nos demais, a gente tem ali um desempenho de contração, né? Então, uma atividade industrial em contração aqui no Brasil. E a gente via, né, tem visto aí bastante até oscilação, bastante variação desse índice. Mas, por exemplo, em fevereiro, o PMI tinha ficado em 49,2. Depois ele cai para 44,3, se distancia completamente, distancia muito do patamar de 50, mostrando uma contração mais intensa aqui da nossa indústria. Depois a gente começa a ter melhora nesse PMI, então até uma diminuição dessa contração, até o patamar de agosto aí que a gente vai para o terreno da expansão. Mas fica nele por muito pouco tempo e volta a cair. De setembro para outubro, a gente teve aí uma queda de 0,4 ponto percentual de setembro aí, do mês de setembro para o mês de outubro. Então, já era esperado num termômetro do PMI, porque o PMI é realmente um termômetro, tá? Vamos pensar, ele traz uma expectativa do que esperar realmente na pesquisa mensal, né, e nessa produção industrial, que é o que a gente está falando agora. Então, de setembro para outubro, que é o dado que a gente acabou de falar, o nosso PMI contraiu, né, e contraiu ainda mais. Então, isso já dava uma expectativa que a indústria não ia ter um grande fôlego, que ela não ia ter um grande desempenho no mês. Agora, de outubro para novembro, a gente tem uma alta aí de 0,8 ponto percentual. Então, aqui a gente já tem uma indústria voltando para perto do terreno da expansão, pelo menos aí na situação do PMI, e também aí subindo de outubro para novembro. Então, isso pode trazer uma pesquisa mensal, quando a gente for olhar para outubro, mais positiva aqui no Brasil, né? Então, aqui a gente já pode começar, talvez, esperar uma melhor produção industrial no mês de novembro. Esse é um ponto importante, porque aí a gente junta o PMI, que é esse termômetro, com a confiança do setor industrial, que tem melhores expectativas para o futuro e conseguiu também ter uma melhor visão da situação atual, foi o que levou aí a expectativa para cima. E a gente tem uma indústria ali com metalurgia e bens e máquinas e equipamentos também tendo um destaque no mês de outubro. Então, aqui, pontos positivos para a indústria. Quem sabe ela consegue um fôlego aí para tentar sair desse 0 a 0, que ela está há bastante tempo aí com dificuldade de se levantar.
Vamos falar agora um pouco da pauta ambiental, Débora, porque a gente tem a COP ocorrendo, né? E notícias importantes, né? Porque você tem, então, pelo menos o Lula, né? O presidente Lula está querendo anunciar alguns financiamentos importantes para você evitar desmatamento. Ele, por exemplo, ele está querendo contribuições, por exemplo, de milhões aí, à Alemanha, Emirados Árabes, Reino Unido, Japão. Ele está querendo aí cada vez mais que essa contrapartida aí, que é para ajudar a combater os setores de desmatamento, de aquecimento global, que funcionam muito mais, né, do que, por exemplo, créditos de carbono, né, que é só uma licença para você poluir, o outro não poluir, né? Então ele está tentando buscar muito esse tipo de financiamento agora, né? Inclusive ele voltou lá, dentro da COP28, ele também já está tentando trazer alguns investimentos aí para o PAC do Brasil, né? Então existe uma preocupação, inclusive, de você se vender e conseguir trazer, então, cada vez mais recursos para essas modernizações, né, da indústria verde que a gente tem no Brasil, né? E essa aí parece aí que, pelo menos, a gente está se vendendo bem aí, pelo menos na COP28, né, Débora? Pois é, e esse movimento, né? E a gente veio falando disso, inclusive, quando a gente teve aquela questão dos BRICS, né? Porque a gente tem esse movimento todo de transição, de maior investimento em uma produção de energia, vamos pensar assim, mais verde, enfim, em um momento que a gente tem também o convite ali para o Brasil no OPEP+. Então, aqui um momento, né, que a gente vê até alguns pontos até conflitantes, mas aqui um ponto bem importante, eu acho, aí da COP, né, o Brasil tá realmente tentando aí se colocar como um país que tem essa preocupação e tentando realmente, né, aprovar esses fundos aí climáticos. A gente falou, inclusive, quando a gente teve a emissão ali dos títulos verdes. Então, a gente está realmente nesse caminho, ao mesmo tempo que eu sinto ali, pelo menos uma tentativa de puxar, né, frear isso até com esse convite. E a gente teve também a PL das eólicas, que aqui a gente tem alguns pontos também contrastantes, né? Exatamente. Essa PL das eólicas, aliás, vamos começar explicando, né, que é as eólicas de alto mar, né? Então, é basicamente, muita gente coloca isso como o futuro da energia limpa, né? Porque o grande problema de uma usina eólica é que ela depende de vento. E nem sempre a gente consegue ter ventos no território mesmo, né? Em terra firme, né? Então a gente, por exemplo, tem um parque eólico muito importante no Ceará, mas você tem um barulho muito grande que se forma, você tem está sendo prejudicada muito a vida marinha lá, porque fica muito próximo da praia e tudo mais, está prejudicando inclusive a pesca lá daquela população ribeirinha. Então, você ainda tem, por mais que seja uma economia verde, mas ainda mostra alguns problemas ambientais aí complicados. Quando a gente fala da usina eólica de alto mar, a gente já está colocando ela tipo num local em que basicamente não para de ventar. No alto mar você não tem esse problema de falta de vento. E você coloca ela por exemplo, a alguns quilômetros e bons quilômetros de distância da Terra. Então, realmente muita gente aposta nisso como futuro, porque você tem uma alta capacidade de gerar muita energia e de uma maneira muito limpa e atacando muito menos o meio ambiente. Por exemplo, a Petrobras, ela poderia no futuro, depois de parar de explorar petróleo, tem um monte de plataformas petrolíferas lá. Você pode fazer o que? Instalar essas eólicas, né, de alto mar nessas plataformas e você gerar energia aí com basicamente com toda uma estrutura aí que já está quase que montada para você fazer isso. Então, é muito importante esse tema. Tem pouca gente que está dando atenção a esse tema, mas esse tema é muito importante para o futuro energético do Brasil e do mundo. Só que, para variar, né, Débora? A gente colocou uns jabutis lá porque sempre tem que ter uma contrapartida, e geralmente essas contrapartidas para o Centrão, né? Tem lá algumas coisas, como, por exemplo, incentivar aí, usinas de carvão e usinas, as famosas termoelétricas, usinas de carvão e usinas de petróleo, que a gente só liga
no momento quando o sistema energético acaba tendo que ser acionado por falta de problemas energéticos, né? Mas eles querem agora fazer, então, um mínimo de utilização dessas usinas, aí já que eles vão perder dinheiro, provavelmente no longo prazo, eles querem ganhar agora, né? Já que eu vou perder dinheiro, então, me dá dinheiro agora, então você já tem uma utilização dessas usinas termoelétricas como se fosse o mínimo. Quando se liga o sistema energético emergencial e as usinas termoelétricas, é mais caro de produzir energia, então adivinha o que vai acontecer? Provavelmente vai aumentar a tarifa elétrica também. Então, uma notícia que era para ser muito boa, acaba criando uns jabutis assim, inexplicáveis, principalmente se a gente for pegar assim, que a gente colocou isso, né, para se vender lá na COP, mas tem um alto fator poluente no curto prazo, que é essas termoelétricas aí, que não faz sentido algum elas entrarem aí, né, Débora? Exatamente, colocar subsídio, colocar incentivo para produção de termoelétricas que usam aí carvão super poluente, não, né, fica totalmente destoando, mas é isso, né, sempre precisa, parece, de uma contrapartida. Vamos lá, Débora, porque a gente tem 2 minutinhos ainda para você fazer a abertura de mercado, né? Então, o que está acontecendo agora nesse mundo? Bom, depois de um dia bem positivo ontem, um mês muito positivo, né? Nosso Ibovespa subiu aí mais de 12% no mês de novembro. A gente não via uma alta assim desde novembro de 2020. Então, 3 anos que a gente não viu uma alta tão forte num único mês. Lembrando que em 2020 a gente estava com muita volatilidade, muita oscilação para cima e para baixo. Por conta da Covid, a gente estava no auge ali da Covid-19 naquele ano. Então, a gente tinha muito impacto vamos pensar, sobe e desce mesmo na nossa Bolsa. E aí, novembro de 2020 foi um mês de recuperação de tudo o que tinha acontecido nos meses anteriores. E agora, em novembro de 2023, a gente volta, né, para um melhor patamar, pensando em alta mensal, que a gente não via em 3 anos, justamente aí por um momento de maior apetite pelo risco nos países aí emergentes, por conta da redução das expectativas dos juros e também redução das treasuries. Então, a gente tem um movimento bem positivo aí para o Brasil. Hoje, como até era de se esperar, a gente tem um Ibovespa caindo 0,41, muito ali pautado por realização de ganhos. E aí a gente olha o fechamento de ontem, que a gente estava acima dos 127 mil pontos, que também a gente não via desde meados de 2021. E agora a gente tem uma pequena realização para 126 mil pontos. Eu vou até colocar aqui para vocês, para a gente dar uma olhada quem puxa esse patamar, aí quem está puxando para cima e quem está puxando para baixo. Então, aqui a gente vê várias barrinhas bem positivas aí nos últimos 10 dias. A gente só teve 6 quedas em novembro, então foi um mês realmente muito positivo. E a maior das quedas foi 0,84. Então, mesmo dentre as 6 quedas, a gente não teve nenhuma queda expressiva. Então, a gente fala que o mês de novembro foi muito consistente. Porque não foi que ele subiu 12% porque a gente teve um salto único ou um dia que a gente teve ali uma semana que puxou muito para cima e depois um Ibovespa dissolvendo. Não, a gente teve consistência nos ganhos na maior parte do mês. Então, é realmente esperado, inclusive quando a gente olha aqui o gráfico, a gente vê que quando a gente chega acima desse patamar de 127, a gente tem um pouco de realização, né? Então, a gente consegue ver isso nesse gráfico aqui do mês. Mas, então, mostrando aí que é um patamar difícil de furar para cima. Mas aí, um ponto bem positivo aí para o nosso Ibovespa nesse mês de novembro. Então, hoje a gente deve ter alguns ajustes. Quem está em alta hoje no nosso índice? A gente tem a Embraer em alta por conta de acordos, né? A gente teve um fechamento de um acordo aí de 25 jatos para uma companhia aérea, então isso vai trazer uma receita muito boa para a Embraer. Ela está subindo desde ontem ficou em destaque, hoje permanece. A gente tem a CSN subindo 1,87 e outras empresas ligadas à mineração e siderurgia também sobem hoje. Elas estão oscilando aqui, entram e saem das maiores altas. Mas a gente tem essas empresas subindo em bloco, o que devem aí até segurar um pouco essa queda. Agora, quando a gente olha as maiores quedas, a gente tem a Magalu, porque subiu muito aí nos últimos dias, justamente porque a Magalu ela é uma empresa mais sensível a juros, né? Então, já estava num movimento mais positivo por conta da queda nos rendimentos das treasuries. E ela também teve ali um momento mais positivo por conta da nossa economia doméstica. Novembro foi um mês muito bom para os indicadores, uma inflação até dentro do esperado, mais controlada no IPCA 15, desemprego
aí caindo mais um mês. Então, aqui a gente teve um cenário doméstico muito favorável para essas empresas mais cíclicas, né, que dependem mais de ciclos econômicos e reagem mais a isso. Agora, o grande destaque negativo aqui é a Braskem, né, e ela caiu quase 7% ontem, cai 8,28% nessa manhã. E aqui a gente sabe porque esse assunto foi muito explorado aí anteriormente, inclusive no ICL Notícias primeira edição. A gente tem uma questão ambiental ali em Maceió acontecendo, né, com aí riscos, né, inclusive a gente está ali com o estado de emergência decretado, as pessoas saindo das suas casas. Então, assim, uma situação muito ruim para a Braskem. E isso, né, está afetando principalmente o risco de imagem aí da Braskem, que vinha subindo, né, nos últimos meses e nos últimos períodos, porque ela está em negociação. Então, esse movimento ali da Braskem vem num momento muito desfavorável para a empresa, porque tem uma parte que é 50% do capital, que hoje é da Novonor, que é ali até uma herança, uma antiga parte da Odebrecht, que agora está numa negociação para ser comprada por uma empresa de Abu Dhabi. Então, aqui vem num momento muito ruim todo esse acontecimento em relação aí à Braskem, trazendo um risco bem grande de imagem. Então, ela deve cair hoje, deve continuar até caindo nos próximos dias, e a gente não sabe como isso vai afetar a negociação, se vai mudar ali a negociação de preço para esse 50%, mas um problema aqui, né, que está afetando a Bolsa, mas a gente tem que pensar que está afetando a vida de muitas pessoas que moram na região. Né? Imagina você ser tirado da sua casa porque está com risco ali de afundar, está com risco de um problema de terra ali, e aí você ser tirado de um dia para o outro, não ter ali um pagamento bom pela sua residência. Então, aqui a gente tem que ir além, né, desse risco de imagem e pensar quantas pessoas também não estão sendo aí prejudicadas por um ponto que foi aí uma exploração, enfim, de uma mina lá que está em observação, inclusive, que já vem sendo falado há muito tempo, mas agora realmente o assunto explodiu, né? E agora a gente vem falando aí de outros índices, né? A gente tem o Nikkei 225, como eu falei, que ele caiu bastante, não caiu tanto, foi moderado ali no Japão. A gente tem o dólar em alta, né? Então a gente tem, em relação a outubro, o dólar caiu bastante no acumulado em novembro, caiu 2,50%. Em outubro ele estava acima de R$5, ele conseguiu se manter praticamente o mês de novembro todo abaixo dos R$5 e continua nesse patamar com pequenos ajustes. Um dia de pouca volatilidade para dólar aqui e pouca volatilidade de dólar até em relação a seus pares, e o petróleo Brent continua subindo aí, já chegando a $80 por barril. A gente vê o petróleo Brent subindo há alguns dias, justamente porque a OPEP sinaliza aí que deve cortar realmente a sua produção de petróleo. A gente ainda não tem o dado final, mas as sinalizações é justamente de corte e menor oferta da commodity. Isso tende a subir o preço, inclusive eles fazem isso para tentar segurar o preço e subir o preço artificialmente. Sextou então, Débora? Sextou. Mas, gente, antes de tudo, vamos lá para os nossos recados, porque dia 17 de dezembro, imperdível, 8 horas da noite, o poeta das ruas, né, o artista plástico Eduardo Marinho, ele é, filho de militar, ele chegou a ser concursado em um banco, estava cursando direito, daí ele decidiu largar tudo, viver nas ruas para entender melhor como que era a situação daquelas pessoas e ter vários insights maravilhosos sobre essa vida. Então, gente, um programa muito especial. O Eduardo Moreira vai conversar com o Eduardo Marinho domingo, dia 17 de novembro, às 8 horas da noite. Então, imperdível. Já clica aqui no link aqui embaixo, icl.com.br/mercado. Já deixa então o sininho ativar lá, que quando chegar na hora o YouTube já avisa vocês, vai ser imperdível, tá bom? E vamos continuar também hoje, né, porque pra gente sextou, mas pro resto do pessoal da firma ainda não sextou, porque às 5 horas da tarde tem o rolê ICL, né, com o William De Luca. Às 6 horas da tarde tem o ICL Notícias segunda edição, com o Chico Sá, Chico Pinheiro e também com a Gabi Varela. E a partir das 7h30 da noite, o Sinapse com o César Calerron e a Robertinha Garcia. Então, gente, até as 8h30 da noite, tem bastante programação para vocês ficarem com a gente. Por aqui, então, sextamos, né? A gente volta na segunda-feira. Um bom fim de semana para todos vocês. A gente volta na segunda-feira, às 7 horas da manhã, com a programação que vocês já conhecem, já acompanham. Desperta às 7 horas da manhã. ICL Notícias, primeira edição. Em seguida, o Em Detalhes, aprofundando aí um tema importante que está sendo discutido. E a gente aqui
na segunda-feira, volta às 11 horas da manhã, para trazer aí as expectativas, ver se o mercado aproveitou ou não o fim de semana, o que a gente espera para a nossa bolsa na semana que vem. Então, um bom fim de semana e até segunda. Até mais, gente. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.